Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Valéria e nós vamos continuar língua portuguesa. Qual é o gênero mesmo que nós estamos estudando? Isso mesmo, contos de fadas. Muito bem. Qual é o conto escolhido? Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Crianças, como eu falei, nós precisamos de desafios, isso mesmo. E aqui já temos o primeiro desafio. Qual será esse desafio? Como nós gostamos de fazer textos, precisamos saber que tem 3 etapas, isso mesmo. 3 etapas que nós precisamos passar no texto. Quais são elas? Vocês viram no meu reconto, eu usei a palavra aí. Na escrita, será que é permitido? Então, precisamos saber escrever bem, como é legal. Então, eu vou mostrar para vocês as 3 etapas de como nós produzimos um texto e como um texto é produzido. Vamos lá. Aqui, vamos ler. Quais são essas 3 etapas? Está escrito nessa caixa amarela, que palavra? A palavra começo. O texto, ele precisa de um começo. Isso mesmo. Como começa o nosso texto? Cada gênero tem um começo diferente. Cada texto pode ter um começo diferente. Então, no nosso gênero, nós vamos saber como começa um texto do gênero conto de fadas. Que mais? Qual é a outra etapa? O que está escrito na caixa verde? A palavra meio. Isso mesmo, nosso texto, ele precisa de um meio. Começo, meio. Isso mesmo. E no final? Essa é a última caixa, o que está escrito nela? A palavra fim. O nosso texto precisa de um fim, precisamos finalizar o nosso texto. Isso mesmo. E agora eu vou colocar aqui a caixa do começo, a caixa do meio aqui. Muito bem. E agora, crianças, vamos começar pelo começo, pela caixa amarela. Como nós podemos começar o gênero conto de fadas? Qual será o início? O início, ele vai falar sobre um lugar onde vai acontecer a nossa história. Quando vai acontecer nossa história? Quais são os personagens ou personagem que mais aparece na nossa história, chamado personagem principal? Então, vamos descobrir juntos como começa o gênero, nosso gênero conto de fadas. Vamos lá. Vou abrir aqui, mostrar para vocês, levantando o que está escrito aqui. Vamos lá. Aqui está. No primeiro, vocês estão vendo aqui, está escrito: em um belo dia. Isso mesmo. Em um belo dia. Nossa história, um conto de fadas, pode começar assim: em um belo dia. Muito bem, vamos para a próxima? Vamos ler. Era uma vez. Pode começar assim o nosso texto. Era uma vez. Aconteceu, era uma vez. Nosso conto pode começar assim também. Muito bem. E a última? O que está escrito? Certo dia. Pode começar assim também. Certo dia. Muito bem. Pode começar de outras formas, professora? Pode sim. O nosso texto pode começar de outras formas. Como, por exemplo, um certo dia aconteceu. Então, nós podemos começar de outras formas o nosso conto, mas precisamos saber quais são essas outras formas.
Muito bem. Então, esses são exemplos de como nós podemos começar o nosso conto. Muito bem. E agora? O que vai acontecer no meio da história? Quais são as palavras que nós podemos colocar no meio? Vai ser a história, o desmembramento da história, como nós podemos, o que vai acontecer? Então, precisamos do meio da história. Nós não podemos iniciar e já terminar. Precisamos de uma história dando sentido. Muito bem. Então, quais são as palavras que nós podemos usar? Vamos lá. A primeira. Nesse momento. Então nesse momento o lobo mau apareceu na casa da vovó. Muito bem. Outro. De repente. De repente a Chapeuzinho saiu correndo ali pelo bosque. Legal. Outro. Em seguida, a mãe da Chapeuzinho falou para ela ter cuidado. Então, essas são algumas palavras que nós podemos usar no meio da história, onde vai acontecer as partes que mais nos emociona. Muito bom, certo? E o final? Quais palavras nós podemos colocar no final? Qual é o desfecho da história? Como ela vai terminar essa história? Será que é triste? Será que é alegre? Então, vamos ver o que está dentro dessa caixa. No final, vamos lá. Aqui, primeiro. Depois de tudo resolvido. Depois de tudo resolvido, a Chapeuzinho Vermelho ficou muito feliz com sua vovó. Muito bom! E aqui? Quando tudo terminou. Quando tudo terminou, a Chapeuzinho e a vovozinha foram tomar uma xícara de café. Muito bem, podemos terminar assim. Então, é muito legal aprendermos como começa, qual é o meio da história e como nós podemos finalizar a história. O texto precisa disso. Começo, meio e fim. Muito bem. E agora, nós vamos para outro desafio. Isso mesmo. Vou deixar minhas caixas aqui do lado. E nós vamos agora para outra atividade. Qual será a outra atividade? Uau! O que é isso? Quem é esse personagem? É o caçador. E esse? Essa daqui é a Chapeuzinho Vermelho. E esse daqui é o lobo mau. E essa? A vovozinha. Muito bem. E agora, vamos lá. Eu vou rodar a roleta com olhos fechados. E vocês me falam aí na sua casa que personagem parou. Tudo bem? E nós vamos fazer uma frase. Nós vamos ler uma frase com esse personagem. Vamos lá? Vou rodar. Roda, 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 rodou. Parou aonde? Que personagem é esse? É o lobo mau. Vamos olhar para o lobo mau. Que frase nós podemos criar? O lobo mau, ele é marrom, ele tem um chapéu azul. O que mais? Ele tem garras afiadas. Ele tem um cintinho vermelho. O calção dele é azul. Muito bem. Ele é o lobo bom ou é o lobo mau? O lobo mau. Então, vou pegar a frase dele. Vamos lá. Qual frase é? Vamos ler agora. Você, lê sozinho aí. Vamos lá? Agora vamos ler junto. Vamos lá? O lobo mau foi embora da casa da
vovozinha. Colocar aqui na frente. Vamos ler novamente. O lobo mau foi embora da casa da vovozinha. Muito bem, o lobo foi embora da casa da vovozinha. Vamos para outro personagem. Vamos lá? Deixa eu fechar meu olho. Meus olhos, onde parou? Quem é esse? É o caçador. Qual frase será do caçador? Vamos ler juntos? Vamos lá? O caçador mandou embora o lobo mau. O caçador mandou o lobo embora. Muito bem, embora. O caçador mandou embora o lobo mau. Muito bom. E agora, qual será o próximo personagem? Vamos lá, fechar meus olhos. Parou em quem? Parou na vovozinha. Qual será a frase da vovozinha? Vamos ler juntos? Vamos lá? A vovozinha estava em casa quando o lobo mau chegou. Ela estava onde? Em casa. Quando quem chegou? O lobo mau. Muito bem. E agora, vamos para o último personagem. Quem sobrou? Quem ficou? A Chapeuzinho Vermelho. Qual será a frase da Chapeuzinho Vermelho? Ela toda vermelhinha, o caçador com o seu machado, a vovozinha com um vestido de bolinhas e a Chapeuzinho com a sua cestinha de doces. Qual será a frase dela? Vamos ver. Vou pegar aqui e nós vamos ler. Olha, é grande, hein? A Chapeuzinho Vermelho foi pela floresta levando os doces para sua vovozinha. Muito bem! Ela foi para onde? Pela floresta, levando o quê? Levando doces para sua vovozinha. Muito bem, crianças. Nós lemos as frases desses 4 personagens: o caçador, a vovozinha, o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho. E agora, o que nós podemos fazer? O que nós aprendemos sobre o conto de fadas? Nós aprendemos várias coisas, os personagens, como começa, qual é o meio, como finaliza um texto. Então, crianças, é muito divertido esse gênero. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!